Ei, gente, tudo bem? Bom, eu vou mostrar as minhas leituras do mês de setembro. Eu li 3 livrinhos, foi um número ok, né? Nem muito pouco, nem muito. Mas eu fiquei contente, né? Enfim, li 3 livros ótimos, foi um mês super bom, assim, de leituras. O primeiro deles foi Nós, do David Nichols, que é o autor de Um Dia e de vários outros livros. E eu gostei muito desse livro, muito, gente. Eu vou deixar o link da resenha porque vale a pena, leiam, porque é demais. Primeiro que eu sou apaixonada por Um Dia, foi um livro que me marcou muito, eu sempre falo isso pra vocês, mas é verdade. Eu me identifico muito com a protagonista, com a Emma, então esse livro me ganhou muito. Aí, como eu gostei muito de Um Dia, eu leio, assim, tudo que esse cara publica, gente, esse é um fato. E eu li Resposta Certa, li O Substituto. Gostei muito porque os protagonistas dele são sempre meio losers. E aí eu fui com uma expectativa, né, assim, bem grande pra ler Nós. Principalmente porque o protagonista e o conflito mesmo, né, central desse livro tá numa fase da vida que é na meia-idade, então não é nem jovens adultos, enfim, é uma coisa um pouco, né, acima. Então são coisas que eu ainda não vivi, que não tenho como me identificar, mas que ao mesmo tempo eu acho muito interessante, porque eu acho que muita gente vai passar, né, um dia por algo semelhante, enfim. Já estou contando, né, um pouco do livro, então vamos lá. Nós traz a história do Douglas Peterson, e ele é um cara que é um cara na meia idade, tem uma esposa, uma situação financeira confortável, tem um filho no fim da adolescência, o filho dele está prestes a sair de casa para cursar faculdade em outro lugar, enfim. Começa, né, essa história com a esposa do Douglas, que é a Connie, pedindo o divórcio. E ele meio que assim, né, entra numa noia, assim, por que divórcio, né? Mas não é uma coisa assim imediata, até porque eles estavam com uma viagem marcada, um tour pela Europa, um tour meio artístico, né, digamos assim, porque eles querem percorrer alguns museus, obras de arte, para iniciar o filho, né, o Albie, nesse mundo da arte, na vida, né, de uma maneira geral. Então eles meio que montaram esse roteiro pensando nisso mesmo. E o Albi, ele não estava primeiramente afim, né, de fazer essa viagem com os pais e tudo mais, mas ele acaba topando e aí todos eles vão viajar, mesmo com essa sombra desse divórcio que vai acontecer, que não vai, que ele fica meio que assustado, né, o Douglas, mas eles vão. E aí o Douglas meio que pensa que nessa viagem também o momento dele entender o que está acontecendo, dele se aproximar um pouco mais do filho, porque eles sempre foram meio distantes, né? E com a adolescência do Albie eles se distanciaram ainda mais. E também se aproximar um pouco da esposa, de entender o que está acontecendo, de repente conseguir salvar esse casamento, né? E é isso, então o livro ele fica alternando entre presente e entre passado, porque o Douglas vai abrindo pra gente, assim, os primórdios dessa relação, né, como eles se conheceram, como eles começaram a ficar juntos, o casamento, tudo que eles enfrentaram nesse casamento, né, porque houve alguns traumas, enfim, a infância do Obi, o crescimento, os desentendimentos também. Então é um livro super bacana, na verdade. Ele parece meio que um romance de formação, mas não é de formação pela idade mesmo, pelo momento da vida do protagonista, mas é um romance sobre a vida, né? Sobre o amor, sobre o casamento, de repente, sobre filhos. Então é sobre a vida de uma maneira geral, né? A vida adulta. Então eu gostei muito de ter lido esse livro. Depois de Um Dia foi o livro que seguramente foi o que eu mais gostei do Nichols. Foi uma leitura incrível e eu comecei o mês assim com o pé direito, eu acho, né, com esse livro. Daí logo depois, né, durante a viagem que eu fiz com o Rafa em setembro, eu li este daqui em francês. Eu escolhi ele bem porque ele é fininho e tal, e é um livro que eu tava querendo ler faz tempo. Se chama Une Parfaite Journée Parfaite, do Martin Page. E, bom, traduzindo o título, assim, uma tradução bem livre, seria Um Perfeito Dia Perfeito, digamos assim. Esse livro faz um tempão que eu tenho, eu trouxe ele comigo de quando eu voltei da França, depois que eu morei lá. Então, na minha mala de volta, eu comprei alguns livros que eu tava querendo muito ler e trouxe, né, comigo. E como vocês devem saber, o Martin Page é um dos meus autores preferidos, eu sempre falo dele, né. Falava, porque eu andei dando uma maneirada, porque eu fiquei pensando, nossa, eu tô falando muito só nesse cara, mas eu gosto muito dele.
E esse livro é muito bom, muito bom. Na verdade, numa linha cronológica, digamos assim, o autor escreveu ele mesmo antes do primeiro livro publicado, que foi Como Me Tornei Estúpido. Mas ele foi publicado depois, né? Então ele meio que saiu como segundo romance, mas na verdade ele foi o primeiro a ser escrito. Ele é sobre esse cara que é um cara assim pessimista e tal, e todo dia, o tempo inteiro, ele fica arrumando jeitos de se suicidar. É muito engraçado, ele vai muito pro sarcasmo, assim, sabe? Então, desde a hora que ele acorda, cada coisa que ele faz, ele pensa que aquilo poderia ser uma maneira de se suicidar, e ele vai montando as cenas na cabeça dele, do que ele faria e tudo mais. Mas na verdade ele nunca faz. E ele é meio que também um outsider, sabe? Ele tem uns costumes meio excêntricos, ele é um cara meio excêntrico, meio isolado, assim. E aí um belo dia, depois de vários mal-estares e tal, ele descobre que ele tem dentro dele um tubarão que fica incomodando e, enfim, causando desconfortos e tudo mais. E esse tubarão não consegue sair e ele passa o livro, a história com esse tubarão. Então, na verdade, esse livro ele vai contando um pouco da trajetória desse cara. Ele faz umas coisas assim muito engraçadas e ao mesmo tempo deprimentes, né? Por exemplo, ele passa as férias dele dentro do elevador. Então ele monta assim, tipo, a provisão de comidas, tinha um acampamento dentro do elevador e fica lá, né? E também ele contrata atores pra fazer papel assim da esposa e do filho que ele não tem, assim, né, nos eventos da empresa e tudo mais. Então ele é um cara estranho, um cara sozinho, é um cara que tem essa visão também meio pessimista. E aí, basicamente é isso, assim, não há um grande acontecimento, mas é justamente isso que deixa o livro mais especial, a meu ver. Eu gosto muito de livros assim que vão contando trajetórias, mas ele tem esse tubarão dentro dele, né? Então tem essa questão também que ele quer se livrar desse tubarão, e aí tem a questão do suicídio, que meio que ele quer deixar essa vida, mas ao mesmo tempo a gente percebe que pode não ser bem assim. Tem umas coisas meio loucas também, né? Como um trio de músicos mexicanos que de vez em quando aparece do nada, assim, na cabeça dele, assim, né? Na frente dele, digamos assim. E aí começa a tocar, e aí muda meio que o astral do dia. É um livro muito divertido. Eu li em francês, mas imagino que tenham edições em inglês, né? Enfim, em espanhol, outros idiomas. Em português, infelizmente, não tem, porque se tivesse eu já teria comprado, enfim. Mas é isso, gente, eu gostei muito. Ler Martin Page é sempre uma boa surpresa, né? Eu sempre penso isso. Então, quando eu vou abrir um livro dele, eu já meio que vou com aquela sensação gostosa, sabe? Tipo, eu vou me divertir, vou encontrar uma coisa super legal. E com esse livro não foi diferente, né? Gostei muito da leitura. Como eu disse, foi o livro que eu li durante a viagem, então foi super gostoso. Foi uma leitura, assim, bem leve, sem muita pressa, sem muito compromisso. Eu gostei muito, gente. Por último, em setembro, eu li Amor Etc., do Julian Barnes. E, gente, esse livro eu já sabia que eu ia encontrar uma coisa muito boa. Na verdade, ele é continuação do Em Tom de Conversa. Só que é uma continuação assim, né? É uma continuação de fato, mas nada impede a pessoa de ler só esse ou de ler Em Tom de Conversa só, ou mesmo de ler os dois, mas em ordem diferente, né? Eu gosto muito do Julian Barnes, então por isso que eu falei que eu já sabia que eu ia encontrar uma coisa muito boa. E esse livro ele traz, né, a história dessas três pessoas, a Gillian, o Stuart e o Oliver. E a história deles começa naquele outro livro, Em Tom de Conversa. O Oliver e o Stuart são amigos, né, de longa data. E aí o Stuart conhece a Gillian, eles começam a ter um relacionamento, enfim, mas aí em algum momento acontece um triângulo amoroso, que é justamente a proposta do livro. Este livro, Amor Etc., ele acontece 10 anos depois do final do Em Tom de Conversa. E também, né, com essas três pessoas, também com esse tema meio que do triângulo amoroso, mas não só, porque aqui ele também fala bastante de casamento, de rotina, de expectativa. E uma coisa que eu gosto muito nos dois livros é que eles trazem o ponto de vista de todos os personagens. Então não existe um narrador apenas, todo mundo narra, principalmente os três protagonistas. Então, às vezes, numa mesma situação, a gente tem o ponto de vista de todo mundo. Tem alguns outros personagens que também narram alguns trechos que eu acho demais, né? Tem os personagens muito bons aqui. E Julian Barnes, cara, esse cara é genial, sabe mesmo? Ele é britânico, eu acho que vocês conhecem. Ele já ganhou o Man Booker Prize com o livro O Sentido de um Fim.
E ele é, como eu disse, genial. Ele escreve umas coisas pra pensar, mas coisas que a gente dá risada, mas é um humor diferente, é um humor apurado, né? Um humor bem britânico, eu diria. E ele usa muito sarcasmo, muita ironia, né? Coisas que eu gosto muito nos livros, né? Então é aquele negócio, é engraçado, mas muitas coisas ao mesmo tempo são meio tristes, sabe? Meio melancólicas, mas é engraçado, né? Tipo, ele tem um veneno, sei lá, uma ironia e tem umas passagens muito reflexivas também. E esse livro foi uma surpresa. Eu nem deveria chamar de surpresa, porque na verdade eu já esperava que ele fosse ser muito bom, como eu mesma disse, mas eu amei ter lido esse livro, sabe? Ele tava na minha fila fazia muito tempo, eu tava meio que enrolando pra ler ele, porque eu queria adiantar algumas outras leituras. E eu juro, eu fiquei muito feliz quando eu vi, nossa, tipo, agora é o momento de ler Amor, etc. Então, foi uma leitura muito boa, muito boa. Fechou meu mês, assim, com chave de ouro. E é isso, gente, recomendo. Como eu disse pra vocês, não é preciso ler primeiro em tom de conversa pra ler esse, eles são completamente, assim, separáveis, digamos assim. Claro que se você lê um depois o outro é sempre melhor, né, a história fica mais redondinha, mas esse livro ele explica um pouco, né, do que aconteceu lá no outro livro. Enfim, são livros que dá pra você encarar eles sozinhos ou juntos e independentemente da ordem também. Então foram estes os 3 livrinhos que eu li no mês de setembro. Como eu disse pra vocês, foram leituras ótimas, gostei muito e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Então se vocês gostaram, cliquem em curtir, sigam o blog, se inscrevam no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijão e até mais!